Todo mundo feliz com Jesus? Amém? Quem está feliz, levanta as tuas mãos para os céus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Eu queria pedir mais uma vez que vocês colocassem sobre os pés. Nós vamos estar lendo já desde então o texto que nós estaremos ministrando hoje. Eu quero estar lendo com vocês no Evangelho segundo escreveu João. João é o texto que eu quero falar com vocês. João 21. João capítulo de número 21. Irmãos, João é um texto que, sexta-feira quem esteve aqui viu que eu falei sobre João capítulo 14. E João, durante a minha caminhada cristã, João sempre foi o livro que me chamou bastante atenção. O livro de João foi um texto que sempre me chamou muito atenção e é um texto que, ou é um evangelho que a preocupação do evangelista, a preocupação de João todo o tempo é mostrar quem é Jesus. Então você vai ver nos relatos de João, nas entrelinhas e nas linhas de João, a preocupação que João tem em todo momento mostrar quem é Jesus. E esse texto aqui, ele vai mostrar Jesus depois da sua ressurreição. Então eu quero ler com vocês alguns textos, ou alguns versículos desse capítulo 21. Todos encontraram João capítulo 21? Glória a Deus. Diz o seguinte, olha, nós vamos ler até o versículo de número 10, do 1 ao 10, e depois nós vamos ler o versículo 15. Ele inicia o seguinte, irmãos, o capítulo 21. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael da Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. E disseram eles: nós também vamos com você. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite eles não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filhos, tende algum alimento? E eles responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco, e vocês vão achar. Então eles lançaram, portanto, e eles não eram capazes de puxar por causa da quantidade de peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com suas capas de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E aos outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distante da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. E logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora vocês apanhastes. Versículo 15. Assim, tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas: Simão, tu me amas mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. E ele disse-lhe: então com isso apacenta os meus cordeiros. E ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, de fato tu me amas? E ele lhe disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: então por isso apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. E ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, você me ama de verdade? E Pedro entristeceu por ter dito na terceira vez: tu me amas? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: então, depois dessa declaração, apacenta então as minhas ovelhas. Feche os seus olhos, queridos. Pai, nós com muita alegria e certeza da Tua presença nesse lugar,
nós rendemos ao Senhor louvores e adoração, Pai. Guarda, ó Deus, o nosso coração no Senhor, porque se assim não for feito, o nosso coração de fato se renderá a esse mundo, Pai. Se renderá à corrupção desse mundo. Então, ó Deus, assim como o Senhor falou conosco através dos cânticos anteriormente, que o Senhor falou através da Tua palavra cantada aos nossos corações, ministre, ó Pai, aos nossos corações nessa noite, através da Tua palavra, Senhor. Que os nossos corações tenham liberdade, ou tenha liberdade em nosso coração. Que o nosso coração esteja como uma terra muito bem preparada e arada, meu Deus, para receber a semente que será semeada nesse instante, ó Pai, que é a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que nenhum de nós, Pai, saiamos daqui na mesma condição que nós entramos. Então, Pai, nós repreendemos toda ingerência maligna. Pai, nós repreendemos toda inquietação, seja ela humana ou maligna. Nós repreendemos em nome de Jesus. E que a Tua palavra tenha lugar em nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos, gratos e convictos de Deus, meu Deus, que o Senhor há de continuar falando em nosso coração. É assim que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, por favor. Se você quiser ficar com esse capítulo aberto, com a sua Bíblia aberta, eu acho bastante interessante que você faça isso, porque esse texto, esse Evangelho de João, vai falar justamente depois da ressurreição de Jesus. Irmãos, alguém aqui, vamos ser sinceros, além de mim, em algum momento na sua vida, você já fez uma promessa para Deus dizendo que você seria um melhor crente, que você não cometeria mais aquele pecado que você tinha hábito de cometer, que você iria orar mais, que você seria uma melhor esposa, um melhor pai, um melhor marido, um melhor filho, um melhor crente? Alguém aqui já fez essa promessa para Deus? Em algum momento na sua vida? E alguém aqui, além de mim também, fez essa promessa e não cumpriu essa promessa? Além de mim, teve alguém que fez isso? Decepcionar com os outros é difícil, decepcionar consigo mesmo é pior ainda. Você se decepcionar com os homens, decepcionar com as pessoas é péssimo, mas você se decepcionar com você mesmo é pior ainda. E com certeza eu e você, em inúmeros momentos, passamos por crises como essas, de, por exemplo, prometer para Deus algo e não cumprir aquilo que até então estávamos prometendo. E decepcionar, porque além de mim, alguém já fez a mesma promessa para Deus mais de uma vez, irmãos. Além de mim, já fez mais de uma vez. E além de mim, mais de uma vez, você deixou também de cumprir a promessa que você fez, a mesma promessa. É decepcionante, irmãos. É muito decepcionante quando você promete e diz para Deus assim: Carlos, assim, Deus, eu prometo que nesse pecado aqui eu não... Mas passa-se um tempo, a gente está cometendo a mesma coisa, o mesmo pecado. De prometer dizendo que nós não iríamos fazer mais aquilo ou fazer mais aquilo outro, mas chega um momento que a gente acaba, passa-se um tempo, a gente está cometendo a mesma coisa, cometendo o mesmo pecado, o mesmo deslize, passando pela mesma situação. Inúmeras vezes nós passamos por isso. E além de mim, eu acredito que muitos de vocês já passaram por situações como essas. E situações como essas, de que talvez 2, 3, 4, 5, 6 vezes nós fizemos a promessa e nós não cumprimos até então aquilo que nós prometemos para Deus de ser uma pessoa melhor, de ser uma esposa melhor, de ser um marido melhor, de ser um filho melhor, de ser um crente melhor. E várias vezes nós fizemos essa promessa. Por isso que hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que chama crise existencial. O que essa crise nos leva a cometer? Porque todas as vezes que eu olho para Pedro, gente, todas as vezes que eu olho para Pedro, eu me vejo no lugar de Pedro. Eu acho que não existe na Bíblia nenhum outro personagem que possa nos representar tanto quanto Pedro nos representa, ou quanto nos representa. Eu acho que não existe nenhum personagem na Bíblia que possa nos representar tanto quanto Pedro faz isso.
Pedro nos representa de uma forma incomparável. Quando eu olho para Pedro, eu vejo as minhas características em Pedro. Quando eu olho para Pedro, quando eu olho a história de Pedro, quando eu vejo a história de Pedro, eu não tenho dificuldade nenhuma de tirar Pedro, filho de Simão, ou Pedro, e colocar o meu nome no lugar de Pedro. Eu não tenho dificuldade nenhuma disso, porque eu acho, biblicamente, que não tem nenhum personagem na Bíblia que me representa tanto quanto Pedro representa. Eu acho que não tem. Eu não consigo me identificar com outro personagem tanto quanto Pedro. Pedro era um homem que prometia e de fato eu não conseguia cumprir. Pedro era um homem que olhou para Jesus e falou assim: Jesus, eu amo o Senhor mais do que todos esses outros discípulos. Eu amo o Senhor mais do que todos eles, ao ponto de entregar a minha vida. Se o Senhor for morrer na cruz, se realmente não tiver outra possibilidade, eu vou morrer junto com o Senhor na cruz. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você vai me negar, antes que o galo cante você vai me negar. Pedro olha para Jesus e fala: Deus me livre, Jesus, de te negar, de forma nenhuma eu farei isso. Ele está dizendo, ele olha e a gente vai ver, nós como cristãos, que às vezes nós achamos que nós amamos a Jesus mais do que as outras pessoas. Algumas vezes na nossa vida a gente acha que nós somos mais fiéis do que os outros, que nós somos melhores do que os outros, que nós temos mais intimidade com Deus do que os outros. Só que, irmão, todas as vezes que nós decepcionamos com nós mesmos, nós tomamos as mesmas posições que Pedro tomou, as mesmas atitudes que Pedro tomou. E a atitude que Pedro toma é uma atitude de alguém que deixa de olhar para o foco, de alguém que deixa de olhar para Jesus decepcionado consigo mesmo e começa a tomar umas atitudes que só toma essas atitudes com quem decepciona com você mesmo. Essas decepções com as pessoas, mas decepcionar com a gente mesmo é cruel. É cruel a gente olhar para a gente e não ser aquilo que a gente esperava ou que a gente sabe que a gente tem que ser. A maioria de nós hoje olhamos para nós, olhamos para dentro de nós, nós sabemos que nós temos que mudar, nós sabemos o cristão que a gente deve ser, mas a gente não consegue. Além de mim tem alguém também desse jeito? Além de mim tem alguém que sabe o que precisa mudar, sabe o crente que precisa ser, sabe o quanto precisa melhorar na sua vida de oração, sabe o quanto precisa melhorar na sua vida de intimidade com Deus, mas não tem força para fazer isso. É Pedro, esse era Pedro, esse somos, pelo menos sou eu, essa pessoa somos nós, Pedro nos representa. E é interessante, se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, João capítulo 21, baseado nisso, então, é que eu quero falar com vocês um pouquinho sobre esse texto. Baseado nessas crises existenciais que nós temos, as decepções que nós temos com a gente mesmo, que às vezes a gente olha para nós e fala: não é possível que eu estou cometendo a mesma coisa, não é possível que eu estou fazendo a mesma coisa, não é possível que eu estou pensando nas mesmas coisas e eu não consigo mudar. Sei aonde eu tenho que chegar, sei o que eu tenho que fazer, sei o cristão que eu tenho que ser, mas eu não consigo chegar lá. E aí ele começa no capítulo de número 21, a partir do versículo 1, ele vai dizer assim: depois dessas coisas, se você puder colocar aí por favor, Nathaniel, para que todo mundo acompanhe. Mas depois dessas coisas mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e mostrou-se do seguinte modo. Veja bem, irmãos, nesse contexto aqui Jesus ressuscita e Jesus vai de encontro aos discípulos. E ele vai de encontro, ele sabe muito bem aonde os discípulos estão. Ele sabe onde os discípulos estão e eles vão de encontro aos discípulos. Eles vão encontrar o discípulo depois da sua ressurreição. É interessante que tanto eles, os homens, quanto as mulheres, sabiam que ao terceiro dia Jesus iria ressuscitar. Mas é interessante que nenhum homem vai lá no sepulcro. As mulheres que são corajosas, elas têm coragem de ir lá. E quando elas chegam lá, elas encontram o anjo. E o anjo vai falar o seguinte: por que você está procurando no meio dos mortos aquele que está vivo? Ou seja, as mulheres têm coragem de ir lá, mas os homens não vão lá, eles não têm coragem de ir lá. E aí Jesus ressuscita e Jesus vai de encontro aos discípulos. Então, depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos. Versículo 2, Nathanael, por favor.
E estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael da Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dos seus 2 discípulos. Versículo 3. E disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Irmãos, todas as vezes que nós perdemos o nosso foco, todas as vezes que nós entramos numa crise existencial, nós voltamos à nossa velha vida, ou a vida antiga. Veja bem o que Pedro vai fazer. Pedro se decepciona com ele. Pedro nega Jesus, se decepciona consigo mesmo, e Pedro volta para onde, irmãos? Pedro volta para a pescaria. Alguém de vocês aqui, além de mim, já pensou em voltar para a vida antiga? Além de mim, alguém já teve esse pensamento? Que bom que só eu, irmão, graças a Deus. Pelo menos salva 99%. Mas todas as vezes que nós decepcionamos com a gente mesmo, a gente tem esse mesmo sentimento que Pedro tem, de voltar para a vida antiga. A Bíblia diz que Simão Pedro vai dizer o seguinte: eu vou pescar. Pedro se decepciona com ele, se decepcionando. Como eu disse para vocês, quando a gente decepciona com as pessoas, a gente continua a jornada. Mas quando a gente decepciona com a gente mesmo, a nossa primeira intenção é voltar para a nossa velha vida, a nossa antiga vida antes de conhecer a Cristo. E Pedro faz isso. Pedro diz: eu vou pescar. Algo que a gente tem que ter em mente e pensar muito bem, de que uma vez que nós tomamos decisões parecidas com essa, entenda que inúmeras pessoas irão te seguir também. Querendo ou não, alguém que está atrás está enxergando você, está olhando para você, e quando você volta para essa, ou qualquer prática, ou para a vida antiga, ou a velha vida, pessoas também vão te acompanhar. Porque Pedro está dizendo o seguinte: eu vou pescar. E o que eles disseram junto com ele? Nós também vamos contigo. Entenda de que Pedro era um líder, apesar de ter negado a Jesus e ser um líder que decepcionou consigo mesmo, havia pessoas próximas dele que estavam seguindo os seus passos. Queridos, deixa eu dizer para vocês, por pior que você acha que seja, existe pessoas que olham para você e dependendo da sua escolha, pessoas vão te seguir também. Baseado nas suas escolhas, baseado nos seus comportamentos, pessoas vão dizer a mesma coisa que disseram aqui para Pedro: Pedro, eu também vou. E eles disseram: nós também vamos contigo. Ou seja, apesar dos comportamentos de Pedro, apesar de Pedro estar decepcionado com ele, Pedro era um líder. E havia pessoas seguindo os passos de Pedro, que quando Pedro toma a sua decisão, outras pessoas estão dizendo assim: Pedro, nós também vamos contigo. Deixa eu dizer algo para vocês aqui, queridos. Nós devemos tomar muito cuidado com as nossas atitudes e as nossas escolhas. Existem pessoas que irão tomar escolhas, irão fazer escolhas também baseada também nas nossas escolhas. Gente, uma vez, por isso que Jesus fala, uma vez que nós colocamos a mão do arado, aquele que olha para trás não é digno do reino. Por quê? Gente, uma vez que nós temos um encontro com Jesus, entenda, há pessoas olhando para você. Você tem uma responsabilidade que você nem imagina, tamanha é essa responsabilidade, ao ponto de que as suas escolhas vão levar outras pessoas também a fazer escolhas que vocês estão fazendo. Então, todas as vezes que nós vamos tomar alguma escolha ou fazer alguma escolha, entenda, existem pessoas também que irão fazer escolhas baseadas nas escolhas que vocês estão fazendo. Nós nunca podemos esquecer disso. Existem pessoas olhando para você, existem pessoas olhando para nós, que as decisões e as escolhas delas também serão pautadas nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, Pedro se decepciona com ele mesmo, o desejo é voltar, e ele de fato volta para a velha vida, ele volta a pescar. Provavelmente ele tem que pegar tudo aquilo da pescaria emprestado, porque Pedro já há 3 anos e meio Pedro seguindo Jesus. Então provavelmente todos os equipamentos que Pedro tinha em relação à pescaria, Pedro já não tinha mais. E Pedro, por se decepcionar consigo mesmo, Pedro volta à sua velha vida e Pedro volta à pescaria. Faz uma decisão e outras pessoas também. E olha que essas outras pessoas que estavam lá com Pedro também eram os discípulos, irmãos.
Os discípulos também fazem escolhas baseadas com a escolha que Pedro fez. Deixa eu dizer para vocês, irmãos, nós precisamos de fato ter isso em mente. As nossas escolhas levarão outras pessoas a fazerem as mesmas escolhas que nós estamos fazendo, seja elas escolhas corretas ou escolhas incorretas. Entenda que a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, a partir daquele momento pessoas estão olhando para você. Seja marido, seja esposa, seja filhos, seja amigos, seja colegas de trabalho, independe de onde seja, as suas escolhas influenciam outras pessoas. Nós devemos tomar muito cuidado com essas nossas escolhas, porque Pedro, um apóstolo, até então um discípulo, se torna um apóstolo, decepciona consigo mesmo pelo homem que ele era, pelas escolhas que ele fazia, pelas promessas que ele fazia e que não cumpria. Ele se decepciona com ele, decepcionando com ele, ele volta, ele perde o foco de Jesus, ele volta à velha vida e às suas práticas antigas, e outras pessoas também o seguem, e a Bíblia vai dizer que eles saíram e imediatamente eles entraram no barco, e naquela noite eles não pegaram nada. Agora, gente, é bom entender que quem saiu para pescar não foi o Wendel. Não foi o Wendel que saiu para pescar. Porque provavelmente eu saí para pescar como eles, você falar o Wendel não pegou nada. Gente, isso é muito fácil você falar isso. Mas agora você falar para alguém que tem prática, que conhece o mar, que conhece o momento bom e o momento ruim para pescar, conhece todas as artimanhas para pegar o peixe, não pegar nada, é decepcionante. É decepcionante. E é isso que acontece com Pedro. Pedro sai para pescar, os discípulos acompanham também Pedro, e a Bíblia diz que eles pescam a noite toda e não pegam nada. Mostrando para Pedro que possivelmente, mostrando para Pedro de que uma vez que nós temos um encontro com Cristo, voltar para trás, nós não iremos ter êxito nenhum em retroceder a nossa vida até então com Cristo. O próximo versículo, Natanael. E ele vai dizer o seguinte: mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Veja bem, vem amanhã, os discípulos não pegam nada, Jesus fica na praia, mas os discípulos não conseguem perceber que era Jesus. Veja bem que Jesus estava próximo dos discípulos, e os discípulos não tinham a capacidade de discernir que era Jesus, porque Jesus ressuscitou, e ele não se ressuscitou como uma luz, era um corpo, era como Jesus estava. Eles podiam olhar para Jesus, presenciar Jesus, mas eles não conseguem saber que era Jesus. Versículo 5, Natan. Veja bem a história. Então disse-lhe Jesus, irmãos, isso aqui é fantástico, irmãos. A misericórdia de Deus, ela é fantástica, porque vamos tentar nos colocar no lugar de Jesus. Você treinar 12 pessoas 3 anos e meio. Imagine, gente. Você treina, Sandro, você treina lá no seu trabalho 3 anos e meio, 12 pessoas. Você sai para viajar apenas 3 dias. 3 dias apenas. Quando você volta, aqueles 12 que você treinou 3 anos e meio, é como se eles não tivessem aprendido nada. Deixaram tudo e voltaram a pescar. Imagina, Kleber, a Daiane lá prepara 12 pessoas. Nossa, eu vou preparar para me viajar apenas 3 dias. Quando vocês voltam ao mercado, está tudo 3 dias que vocês viajaram. Imagine como que nós voltaremos de uma viagem de apenas 3 dias, de treinar 12 pessoas 3 anos e meio. Como é que seria o nosso regresso, ao regressar dessa viagem, que foi uma viagem que Jesus fez de 3 dias, quando ele volta, vê que os discípulos voltaram para a vida antiga. Mas olha só a forma que Jesus se direciona a esses discípulos. Ao invés dele olhar para os discípulos e dizer assim: olha, você treinou essas pessoas, voltou de viagem, as pessoas tinham desviado tudo, o que você diria para essas pessoas? Hã? Não, gente, mas meu Deus, só porque está gravando vocês não querem falar? Tem ninguém trabalhando aí não? Quem mais, gente? O que você diria, Sandro, para eles? E aí, Guimão, o que o senhor diria? O Kleber viajou, aí o senhor ficou lá e aí?
Incompetente. Seus incompetentes. E aí, irmã Sandra, o que a senhora diria, irmã Sandra? Bravo era no mínimo, né? E aí, PC, o senhor preparou tudo lá? Oi? Não aprenderam nada, né? É interessante que Jesus grita aos discípulos. O que Jesus fala para os discípulos? Filhos. Meu Deus, gente. Que ensinamento incrível é esse? Jesus não fica bravo, Jesus não chama eles de incompetente, Jesus não fala para eles que eles não aprenderam nada. Jesus olha para eles e fala assim: filhos. Gente, é assim que Jesus olha para nós quando a gente erra. Filho. Gente, isso aqui é fantástico, irmãos. Por isso que eu olho para Pedro e eu me identifico, eu tenho que tentar me procurar identificar com Pedro. Jesus não se decepciona com esses homens. Jesus olha para eles de longe, mas é claro, querendo ou não, Jesus vai ir até eles de alguma forma que faz de fato eles pensarem. E aí Jesus fala, então disse-lhe Jesus, filhos. Agora, gente, essa segunda parte aqui do versículo é interessante, porque a forma que Jesus se direciona aos discípulos é fazendo eles pensarem. Olha, veja bem, irmãos. Então disse-lhe Jesus, filhos, tende algum alimento? Jesus olha para os discípulos e chama eles de filho e fala, filhos, vocês têm alguma coisa aí de comer? Com certeza isso faz os discípulos pensarem. Com certeza, principalmente Pedro, olha para os discípulos e chama filhos. Não fica decepcionado com ele, fala filhos, e pergunta para ele assim, tem alguma coisa de comer? Eu imagino a luta para eles responderem assim, não, nós não temos nada do que comer. É como se Jesus estivesse perguntando para eles, valeu a pena vocês voltarem para a antiga vida? É como se Jesus olhasse para os discípulos, cara, eles falam assim, valeu a pena vocês fazerem isso? Vocês voltaram para a vida antiga de vocês, a velha vida de vocês, e vocês têm algum alimento, ou seja, vocês tiraram pelo menos algum sustento disso, valeu a pena vocês retrocederem. É como se ele olhasse para aquele momento nosso, assim. Eu acho que isso aqui a gente tem que pensar muito nisso, porque eu sei que a vontade de retroceder, todas as vezes que a gente decepciona com a gente mesmo, nós temos esse desejo de retroceder e voltar para a nossa velha vida. E aí, mostrando de que qualquer um que voltar não vai ganhar nada com isso, não vai ter nada, não vai ter nenhum êxito com isso. E Jesus olha para os discípulos e fala, filhos, vocês têm alguma coisa de comer? E aí os discípulos olham e falam assim, não temos nada do que comer. Ou seja, eu imagino que não passou na cabeça desses discípulos, dizendo, olha, o mestre vem, o mestre volta, pergunta para a gente se a gente tem alguma coisa de comer, e nós vamos dizer para ele que nós pescamos a noite toda e nós temos nada para oferecer a ele. Versículo 6, Natan. E ele vai dizer o seguinte, ele lhe disse, e então ele lhe disse, lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Ou seja, veja bem, Jesus está ensinando aqueles que já sabem pescar, eles têm de fato uma experiência com pescaria. Com certeza, pessoas aqui que gostam de pescar, olham para o mar ou para onde que vai pescar, sabe de fato a possibilidade de onde pode ter peixe ou não, se aquela noite está boa para pescar ou não. Se os discípulos passaram a noite toda pescando, possivelmente eles tinham a ciência de que ali havia peixe. Jesus olha para os discípulos e fala assim, ao invés de vocês tentarem onde vocês estavam tentando, lança do lado direito. Então lança para o outro lado. E a Bíblia vai dizer que, e lançaram-lhe, portanto, eles não eram capazes de puxar por causa da quantidade de peixes. Ou seja, eles pescaram a noite toda, Jesus lança para eles umas perguntas a eles, e eles estão dizendo que não tem alimento. Jesus disse assim, olha, eu vou ensinar vocês a pescar, então lança do lado direito. O próximo versículo, Natan. Então lança do lado direito. A Bíblia vai dizer que eles não conseguiam puxar a quantidade de peixe que havia naquela rede. Possivelmente era uma rede até emprestada, possivelmente, mas ele vai dizer, olha, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse-lhe a Pedro, é o Senhor. Agora Jesus
Agora João olha para Pedro e fala assim: Pedro, é Jesus que está aqui, Pedro. Gente, nesse texto eu consigo ver a misericórdia de Deus em todos os momentos. Mesmo os discípulos tendo retrocedido, mesmo os discípulos tendo voltado para aquela velha vida, Jesus se manifesta. Irmão, se você puder sentar só um pouquinho para cá, por conta do slide aí, por favor. E aí eles vão dizer o seguinte: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é claro que vocês sabem que isso aqui é João, né? João está dizendo para Pedro: Pedro, é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele cingiu com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. Gente, o próximo versículo, Natal. Eu imagino agora, vamos tentar imaginar agora Pedro. João fala para Pedro: Pedro, é o Senhor. E a Bíblia diz que quando Pedro vê que realmente é o Senhor, Pedro se lança no mar. E agora ele vai nadar para ir de encontro a Jesus. Agora eu fico pensando o seguinte: ele estava a 200 côvados de distância da terra, e eu imagino agora Pedro, irmã Thaís, cada abraçada que Pedro dava. Eu imagino, gente, não é isso que a Bíblia diz, mas eu imagino cada abraçada Pedro pensando assim: a hora que eu chegar lá, mas o mestre vai falar muita coisa. Tudo aquilo que a gente pensou aqui, com certeza, era o que Pedro pensou que Jesus ia falar para ele. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, Pedro vai correndo ao encontro de Jesus. Pedro não está nem aí, Pedro não preocupa com o que Jesus vai falar, ou com o que ele possa falar para ele. A Bíblia diz que Pedro vai, e ele vai dizer: e outros discípulos vieram, versículo 8, os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não era distante da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Versículo 9. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas, e um peixe posto em cima deles e pão. Gente, tenta imaginar comigo aqui. Nesse texto aqui, ou na Bíblia, há apenas 2 momentos que usa essa palavra brasas. Apenas 2 momentos. Vocês se lembram que momentos são esses? Eu sei que vocês estão aí com vergonha de falar, que eu sei que vocês sabem, irmãos. Gente, não, essa sai de lá no Isaías 6, você está falando, né? Veja bem, irmãos, todo esse capítulo aqui, capítulo 21, é um capítulo todo Jesus usando para curar as feridas de Pedro. Sabe qual é o outro momento que é essas brasas aqui? Justamente o momento que Jesus estava conversando com Pedro, e Pedro fala para Jesus que ele morreria com Jesus se fosse necessário. Na hora que Jesus fala: Pedro, não fala isso não, você, antes que o galo cante, você vai me negar. Essa palavra brasas aparece em 2 momentos. Nesse momento que Jesus está com Pedro, conversando com Pedro a respeito do momento que Pedro vai negar a Jesus. E agora, nesse mesmo momento, a Bíblia diz que Pedro volta. E quando chega perto de Jesus, o que eles viram lá? Viram brasas novamente. A mesma brasa que Pedro estava conversando com Jesus, quando Jesus falou que ele ia negar ele. Aqui Jesus já começa a cura no coração de Pedro, gente. Jesus começa a vir e trazer a cura, porque, gente, não existe nada pior do que a gente decepcionado com a gente mesmo. E eu não tenho dúvida, irmãos. Eu não sei se é uma, se é 2 ou quantas pessoas é. Eu tenho certeza que se Deus trouxe essa palavra aqui nessa noite, com certeza tem pessoas aqui decepcionadas consigo mesmo. E eu vou dizer para vocês, não tem nada pior do que isso. Não tem nada pior do que quando nós estamos decepcionados com a gente mesmo. Decepcionado porque a gente não passou no vestibular, decepcionado porque o trabalho não deu certo, decepcionado porque a amizade não deu certo, decepcionado com várias coisas que não deram certo. Jesus começa a cura aqui no coração de Pedro. E ele, imediatamente, a Bíblia vai dizer que logo que eles vieram para a terra, eles viram a brasas. A primeira coisa, quando eles pisam na terra,
eles vão ver brasas e um peixe posto em cima deles e pão. Jesus pergunta para os filhos, dizendo: filhos, tem alguma coisa de comer? Eles falam: não. Quando eles vêm à terra, Jesus tem pão e peixe preparado para os seus discípulos, gente. Gente, que coisa fantástica é o encontro com Jesus. É impossível a gente ter um encontro com Jesus e Jesus não trabalhar as feridas que estão no nosso coração. Jesus trabalha, e é isso que Jesus quer fazer com a gente aqui nessa noite. Ele quer trabalhar as feridas que foram causadas pelas decepções que nós temos com a gente mesmo. Com certeza essa a direção, com certeza essa é a visão divina de curar as nossas feridas. Eu sei que tem pessoas aqui decepcionadas com você mesmo, consigo mesmo. Eu sei que tem. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então eu sei que tem pessoas decepcionadas, às vezes como esposa, como marido, como pai, como filho, como mãe. E aí quando eles pisam na terra, a primeira coisa que eles veem são brasas e um peixe posto em cima delas. Próximo versículo, Natan. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora vocês apanhastes. Versículo 11, pode passar o versículo. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, não se romperam a rede. Com certeza Pedro também, por ser um bom pescador, eu imagino, raríssimas vezes eu saí para pescar, eu realmente não tenho hábito, eu não gosto, mas eu imagino um pescador pescar a noite inteira e não voltar nem com uma lambari para casa. Eu imagino a decepção. Até isso Jesus está curando no coração de Pedro. Pedro pesca e não consegue pegar nada, irmãos. E Jesus não quer que Pedro volte para a terra com o coração ferido, porque imagine, gente, quando a gente está decepcionado com a gente mesmo, se a gente passa perto de alguém e essa pessoa não cumprimenta a gente, as dores no coração só vai aumentando. Porque quando a gente sai para, vamos lá, dá um exemplo, a gente sai para pescar, a gente pescou 150 grandes peixes. Rapaz, as pessoas podem passar perto da gente, não cumprimentar a gente, não está nem aí para isso. Agora Pedro está decepcionado com ele, pesca e não pega nada. Imagine a decepção de Pedro. Jesus quer curar também essa ferida no coração de Pedro. Jesus quer curar a ferida e fala assim: Pedro, vamos começar a cura. Você vai pescar talvez aquilo que você não pescou a vida toda. 153 grandes peixes. Quando a Bíblia, a outra vez que a Bíblia usa grande peixe, ele usa esse grande peixe lá em Jonas, quando fala que um grande peixe engoliu Jonas. Então, a outra vez que a Bíblia usa essa expressão de grande peixe é em Jonas. Então imagine, os peixes de fato não eram peixes pequenos. E aí Jesus cura também essa ferida no coração de Pedro. Ele cura essa ferida, e aí eles pegam 153 grandes peixes, e apesar de ser tantos, a Bíblia vai dizer que a rede não se rompe. Versículo 12, pode passar. E disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que é o Senhor. Próximo. E chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, semelhantemente também deu o peixe. Próximo. E foi esta a terceira vez que Jesus mostrou aos seus discípulos, e depois de ter ressuscitado dos mortos. Próximo. E assim, tendo ele jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que eles? Olha aqui, gente, essa pergunta que Jesus faz para Pedro é a mesma pergunta, é a mesma resposta que Pedro dá para Jesus antes de Pedro negar a Jesus. Antes de Pedro negar a Jesus, Pedro olha para Jesus e fala assim: eu amo o Senhor mais do que todos eles. Na ressurreição, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas mais do que eles? Olha só, gente, as estratégias que Deus está usando para curar as feridas do coração de Pedro. Jesus sabia quem era Pedro. Jesus sabia que Pedro curado, esse homem iria
causar de fato ia impressionar bastante o reino de Deus. E agora Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas mais que esses homens, ou de que todos eles. A resposta de Pedro é: Simão Pedro, tu me amas mais que este. E mais uma vez Pedro responde para Jesus assim: sim, eu amo mais que esse. Mais uma vez, eu amo. Jesus agora está dando oportunidade a Pedro de curar as suas feridas. Irmãos, se tem algo que a gente não pode desperdiçar em nenhum momento, é o tempo que nós passamos com Jesus. Porque se Pedro e aqueles outros discípulos voltam à vida antiga, é como se eles estivessem desvalorizando o tempo que eles passaram com Jesus. Agora ele olha, Jesus quer curar o coração de Pedro e fala: Pedro, tu me amas mais que esse? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz: então, apacenta os meus cordeiros. Mas a resposta que Pedro dá para Jesus aqui, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E a resposta de Jesus é: eu gosto do Senhor. Eu gosto do Senhor. O próximo. E ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele lhe disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mais uma vez Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama com amor ao ponto de entregar e morrer por mim? Porque, gente, deixa eu falar para você, como nós estamos num ambiente muito tranquilo, que ninguém vai nos matar por ser crente, a gente dá até coragem de falar que a gente entrega a vida para a gente estar disposto a morrer por Cristo. Não é verdade? Às vezes a gente quer falar: estou disposto a viver o que for por Cristo. Mas é só ter uma arma apontada que a gente desiste na hora. Gente, Jesus está dando uma chance para Pedro. As perguntas que Jesus está fazendo para Pedro é levando Pedro a confessar quem ele é. Não tem nenhum melhor caminho para a transformação interna do que confessar quem nós somos. E agora o caminho que Jesus está levando a Pedro é confessar quem ele é. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais que ele? Porque você falou para mim antes. E aí Jesus faz Pedro lembrar do momento que ele nega Jesus. E aí Pedro fala mais uma vez: sim. E agora Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas ao ponto de entregar a sua vida por mim? Pedro olha para Jesus e fala assim: Pedro, Jesus, sim, tu sabes que eu te amo. Só que essa resposta que Jesus dá, que Pedro dá para Jesus mais uma vez é: Jesus, eu gosto sim. Irmãos, a gente ama Jesus até o ponto de que as coisas acontecem do jeito que a gente acha que deve acontecer. Agora, falar que ama Jesus, quando as coisas não estão cooperando, quando a gente falar que ama Jesus quando não tem ninguém perto da gente, falar que ama Jesus quando as coisas não estão favoráveis a nós vamos dizer a mesma resposta de Pedro: sim, Jesus, eu gosto. O próximo, versículo 17. Isso aqui é fantástico, porque Jesus faz pela terceira vez a pergunta, e nesse momento aqui Pedro confessa para Jesus. Nesse momento, Pedro confessa para Jesus, e a partir desse momento a vida de Pedro nunca mais é a mesma. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós tentamos também manter uma aparência de crente que nós não somos. Às vezes a gente tenta manter uma aparência de cristão que nós não somos. Às vezes a gente tenta mostrar que a gente tem uma vida boa de oração, a gente tenta mostrar que nós somos fiéis no dízimo, a gente tenta mostrar que nós somos fiéis na comunhão, a gente tenta mostrar tantas coisas, mas no fundo Deus sabe quem nós somos. E não tem nada melhor que confessar para Jesus quem nós somos, porque a transformação na vida de Pedro vem a partir desse momento. A vida de Pedro muda porque Pedro confessa quem ele é.
Irmãos, se tem uma coisa que nós não precisamos manter diante de Deus, é uma aparência de crente que nós não somos. Nós não somos santos como nós aparentamos ser. Não somos mesmo. Nós não somos tão bonzinhos como a gente tenta mostrar para as pessoas que nós somos. Nós somos Pedro. Nós tentamos enganar as pessoas com aquilo que nós somos. Mas não tem nada melhor do que confessar para Jesus, porque é a única forma que tem de haver uma transformação dentro de nós. E você vai ver que Jesus insiste com Pedro em falar se ele ama ou não. Imagina, no início do casamento é assim, né? Fala que me ama, fala, te amo, fala que me ama. Isso acontece ou não? Você vai ver o glória, você vai vivenciar isso. Fala, você me ama, fala. Veja que Jesus está insistindo com Pedro. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, eu te amo, eu gosto, Senhor. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, eu gosto, Senhor. Ele fala pela terceira vez. Pedro, tu me amas. E ele diz pela terceira vez: Simão, filho de Jonas. Veja que agora Jesus estende as perguntas e ela fala assim: olha, pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro entristeceu por ele ter dito pela terceira vez. Por que Pedro entristece agora? Porque agora Pedro confessa. Pedro agora confessa para Jesus, mostra o que é o coração dele para Jesus, e a vida de Pedro agora transforma, porque a Bíblia vai dizer que Pedro entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. É isso que Pedro fala. Pedro está falando para Jesus o seguinte: olha, mestre, tudo aquilo que eu falei para o Senhor não era verdade. Na verdade, eu não amo o Senhor ao ponto de entregar a minha vida. Eu gosto do Senhor. Por isso que ele entristece. Ele entristece e fala assim: Jesus, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu não amo o Senhor é nada. O Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Eu não amo. Sabe, gente, deixa eu dizer para vocês, em muitos dos nossos corações não está diferente do que o coração de Deus. Se a gente olhar para Jesus, a gente vai ver que a gente não gosta, a gente não ama Jesus como a gente fala aqui. Pelo menos eu não posso dizer pelo coração de vocês, mas eu não amo Jesus como eu falo que eu amo. E Jesus conhece o nosso coração. E não tem nada melhor para ver uma cura no nosso coração, quando de fato nós confessamos para Jesus quem nós somos. Irmãos, várias vezes eu me pego consciente de que eu não sou o pastor que eu deveria ser. Muitas vezes eu me pego assim. Muitas vezes eu me pego também de não ser um pai que eu deveria ser. Muitas vezes eu me pego também de não ser um esposo que eu deveria ser. Muitas vezes eu me pego de não ser um cristão como eu deveria ser. E muitas vezes eu me pego de não pastorear como eu deveria pastorear. Muitas vezes. E todas as vezes que eu olho para dentro de mim, eu me vejo não sendo aquilo que eu deveria ser. Eu me entristeço como Pedro entristeceu. De olhar e dizer que saber aonde eu deveria chegar. Mas tem uma frase que não sai das minhas orações. Essa é a oração que eu faço diariamente, para Jesus não largar as minhas mãos. Porque Ele sabe quem eu sou. Da mesma forma que eu sei quem eu deveria ser em todas essas áreas que eu falei para vocês. E todas as vezes que eu olho para isso, mamãe, eu olho para dentro de mim, olho para Deus, e as perguntas que eu faço para Deus é: o que é que o Senhor viu em mim, Jesus? E a única resposta que eu tenho, é não outra mais ou menos do que a misericórdia de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu gosta de mim? Tu me amas, Pedro? E
Pedro responde para Jesus: tu conheces todas as coisas, cara. E o Senhor sabe que eu não amo o Senhor é nada. Eu gosto do Senhor. Eu não amo o Senhor, eu gosto. Gente, a partir desse momento, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Ele tentou até aqui manter uma aparência de um crente que ele não era, de uma espiritualidade que ele não tinha, de uma coragem mentirosa, de um desejo que não conseguiu cumprir. E às vezes eu me pego também como Pedro, tentando manter uma espiritualidade que eu não tenho, uma coragem que eu não tenho. E tomara que peso represente só a minha aqui nessa noite, mas mais ninguém. Tomara que todos vocês tenham uma espiritualidade que vocês mostram que têm. Que todos vocês realmente tenham um carinho pela esposa que a gente demonstra nos Facebook, nos WhatsApp, nos Instagram. Tomara que a gente realmente tenha um carinho e ame os filhos o quanto a gente fala que ama. Tomara que as mulheres sejam mais esposas que elas tanto falam que são. Tomara que vocês sejam os crentes que vocês tanto falam que vocês são. Porque eu não consigo ser, irmãos. Pedro me representa. E aí, esse momento aqui, a vida de Pedro é transformada. E Pedro confessa e fala: Jesus, a espiritualidade que eu tentei mostrar, a coragem que eu tentei manter, não era verdade. Eu não tenho nada disso. De fato, eu gosto do Senhor. Eu prometi várias vezes que eu ia morrer pelo Senhor, e a primeira oportunidade eu neguei. A segunda eu neguei de novo. A terceira eu neguei novamente. É só ter a oportunidade, Jesus, que eu faço tudo o contrário que eu falo. É isso que Pedro está dizendo para Jesus. Porque essa frase aqui entristeceu. A gente pode escrever um livro, porque nessa hora o que Pedro fala é o seguinte: Jesus, é ter a oportunidade, eu nego mesmo. Veio a primeira, eu neguei. Veio a segunda, eu neguei. Veio a terceira, eu neguei. Se tivesse mais, eu negava. A sorte é que o galo cantou e não parou. Porque se o galo não canta, eu ia continuar negando. Que Deus coloque um galo na nossa frente hoje, que esse galo cante e a gente pare de ser aquilo que a gente fala que vai ser e não é. Que Deus mande um galo parar a gente, que a gente pare de falar isso. Graças a Deus que Jesus enviou um galo na frente de Pedro, porque se o galo morre, gente, se o galo não canta, Jesus ia negar 4, Pedro ia negar 4, 5, 6, 7, 8. E quantas vezes fosse necessário fazer isso? Tomara que Jesus nessa noite envie um galo para ele cantar. E a gente parar de mostrar uma espiritualidade, uma santidade que a gente não tem. E se apresentar diante de Jesus e falar: Jesus, eu não sou nada disso que eu falo para você. Nada. Eu não sou uma boa esposa, eu não sou um bom marido, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom filho, eu não sou um bom cristão, eu não sou um bom pastor, mas uma coisa eu lhe peço: segura nas minhas mãos. Aquilo que eu falo para o Senhor que eu não vou fazer, eu faço. Aquilo que eu falo para o Senhor que eu não vou cometer mais, eu cometo. E que o galo cante, que Jesus faça uma pergunta para a gente, e que Jesus insista com a gente, porque a primeira resposta nem sempre a gente vai falar a verdade. Na primeira resposta, normalmente a gente fala pelo impulso. E Jesus vai insistir até arrancar do coração de Deus o que de fato estava lá dentro. Sabe por quê? Porque Jesus queria curar o coração de Pedro. Porque curando o coração de Pedro, Jesus sabia que uma pregação, 3.000 pessoas iam render aos pés de Cristo a partir da ministração de Pedro. Pedro não ia ter tudo isso, Pedro não teria o êxito que ele teve nessa ministração se ele não tivesse o seu coração curado. Sabe por que muitas vezes as nossas vidas não têm êxito em muitas áreas da nossa vida, irmãos? Porque o nosso coração ainda não está curado. Muitas vezes ainda não está curado. Eu queria que você se colocasse sobre os pés nessa noite. Eu queria que você
fechasse os teus olhos e se possível for, colocar a mão na direção do seu coração, queridos. Eu não sei como você entrou aqui, como está também o seu coração. Eu também não sei quantas perguntas vão ser necessárias, ou quantas vezes será necessário Jesus perguntar para nós se nós o amamos, para que as coisas comecem a sair do nosso coração. Eu não sei se Ele vai ter que perguntar para você uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Eu não sei quantas vezes serão necessárias Jesus perguntar para você se você o ama. Eu não sei quantas vezes Jesus vai ter que te perguntar nessa noite se você o ama, mas eu quero pedir que você permita que Ele comece a te perguntar agora. Que você permite que Jesus comece a perguntar para você se você o ama. Que Deus faça desse momento um jardim secreto para cada um de nós. Só se você também quiser fechar os seus olhos, se você não quiser também, às vezes tem medo dessa pergunta de Jesus, não tem problema. Às vezes a gente não gosta de entrar mesmo nesses momentos que a gente tem medo das perguntas. Se você tiver medo também, não tem problema, mas se você estiver preparado para ter um diálogo desse com Jesus, se você estiver preparado para falar com Jesus agora, e Jesus te fazer essas perguntas, feche os seus olhos. Se não tiver também, não tem problema, você não é obrigado a fazer isso. Mas a minha oração é que Jesus comece a perguntar para você agora se você o ama.